Shalom a todos, Boker Tov. Hoje, 25 de Sivan, de 5.784 até, eu não sei, até o frio está sentindo frio aqui. Aqui está muito frio. O Rio Grande do Sul é um lugar muito frio. Já tivemos anteontem abaixo de zero aqui, 1 grau, 2 graus abaixo de zero. Hoje estava 2. 2 positivos, mas estava 2. Olha só, pensem comigo, que oportunidade para guardarmos a nossa língua, para guardarmos a nossa língua dentro da boca, porque está muito frio, então a nossa língua está com frio e ela não vai ser uma lachonarenta hoje, né? E durante muitos dias, porque o inverno aqui é bem longo. Então nós vamos fazer um Shimirat Lashon, nós vamos nos resguardar, guardar nossa língua, nos guardar do frio da fofoca. Porque a fofoca, a maledicência, ela esfria os relacionamentos, ela esfria o nosso coração. E o nosso coração é um coração quente. Então, Boker Tov, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos na sessão 1, Hafetz Haim, não se esqueçam, nós estamos na playlist de Não Fazermos Lashon Hara, uma lição a cada dia do Hafetz Haim, Rabino Israel Meir Kagan, a Cohen, porque ele era Cohen. Nós vamos entrar hoje para a terceira parte da sessão 1. Lembrando que a sessão 1, Lashon Hara e os seus parâmetros. Nós falamos sobre a fala depreciativa, eu estou acompanhando o livro aqui, que foi a primeira parte, tiveram 17 dias. Depois a segunda parte fala prejudicial, que foi até o 32º dia. Hoje nós estamos no 33º dia, nós entramos na terceira parte, Avak Lashon Hara. E como eu disse para vocês, eu ia explicar então o que é Avak Lashon Hara. O que é Avak nesse sentido? Bom, existe uma passagem bíblica conhecida de todos nós, muito provavelmente conhecida de todos vocês, que é quando Yaakov lutou com o anjo de Esav. Lembra? Machucou a sua coxa, tem todo aquele ritual do nervo ciático e tudo mais, né? Quando nós falamos de tirar aquele nervo, a comida kasher, aquelas coisas. Mas a luta em si, as traduções, elas trazem assim, e lutou. Sempre vai ter lá avak, avek, o mesmo shoresh, tá? Naquele sentido, e nesse sentido aqui, principalmente no nosso estudo de Não Fazermos Lashon Hara, significa poeira. Significa poeira, olha só que coisa, levantou poeira. Mas não é aquela música lá, levantou poeira, não é essa. É poeira, é aquele resquício, aquela poeira mesmo que fica quando nós fazemos Lashon Hara, aquilo que às vezes não dá nem mais para consertar. Né? Talvez você venha consertar, sei lá, nós viemos a consertar em outro momento, em outro ciclo, em outra vida. Mas, ou daqui uns anos, não sei. Aquelas coisas que ficam bem difíceis de nós consertarmos, porque são as poeiras. É como quando nós tiramos o hametz da nossa casa, em cada cantinho, em todo lugar, nós precisamos dar aquela geral. Essa poeira, esse avak aqui, é a poeira que fica, né? É aquilo que fica escondido do Lashon Hara, daquela maledicência, daquela fofoquinha, daquela coisa errada que nós fazemos. Acredito que sem querer, tomara que seja sem querer, que nós já estejamos num patamar do sem querer. Então, é isso que significa. Nós vamos hoje, então, como eu disse, hoje é 25 de Sivan, 5.784, é o 1º de julho de 2024. Começamos um mês no calendário comum, aqui no calendário gregoriano, ainda estamos em Sivan, 25 de Sivan. Nós vamos então agora para o 33º dia do nosso treinamento. Aqui, quando nós formos ver, nós estávamos em 2 de Reshvan, 2 de Iyar. Isso é para quem tem o livro, vai poder acompanhar. Eu vou mostrar para vocês. 3 de Reshvan, primeiro ciclo, e 3 de Iyar, segundo ciclo. Tomara que não fique embaçado isso, né? Mas significa o quê? O 33º dia do nosso treinamento, de fazermos Shimirat Lashon. Quem está no Rio Grande do Sul, aproveitar o frio e guardar a sua língua, deixar ela quentinha dentro da boca.
33º dia do nosso treinamento de fazermos Shmirat Lashon, de proporcionarmos para nós e para o nosso entorno, consequentemente para a humanidade, Shalom. Vamos ler então a máxima. Se alguém guardar rancor contra ti, saúda-o com paz, pois isso despertará um sentimento positivo dentro dele. Essa é a máxima. E nós já tínhamos falado no 32º dia sobre a paz também, né? Sobre a paz. Quando você chega para alguém e você diz, né, Shalom Aleichem, a paz esteja convosco, você espera que venha de volta, e assim é o certo, se você for aquela pessoa que alguém disse isso para você, Aleichem, Shalom. Então, convosco a paz, você devolve a paz. É isso que nós esperamos, é isso que nós queremos. Para nós não entrarmos naquele significado que nós não queremos sobre Shalom, que não é a ausência de guerra. Nós queremos aqui a ausência, sim. Nós queremos aqui Shalom. Então, nós vamos ler alusões negativas. Esse é o título. Vamos dar uma amassadinha no livro. O título de Lashon Hara, do Hafetz Haim, Sefer Hafetz Haim. Há ocasiões em que uma pessoa faz uma afirmação positiva sobre outra e tem esta intenção, mas se suas palavras podem ser tiradas, mas de suas palavras podem ser tiradas inferências negativas e prejudiciais, às vezes mesmo sendo positivas e mesmo sendo sem intenção, a intenção de falar positivamente. A Torá não consideraria o falante um oler rahil, que é um fofoqueiro. Nós usamos aqui, em vez da palavra oler rahil, que é fofoqueiro, nós usamos a palavra lachonarento para nós irmos mais adiante, não só aquele que faz fofoca, mas todo tipo de lachonará, de maledicência. Bom, vamos ler de novo aqui, porque me enfiei nas palavras. A Torá não consideraria o falante, este que falou positivamente, com intenção de falar positivamente, um oler rahil, que é um fofoqueiro, visto que tanto sua intenção como suas palavras são nitidamente sinceras e positivas. Em termos rabínicos, no entanto, isto também é proibido, pois se insere numa categoria denominada avak lashon hara. Avak lashon hara, aquele termo da contenda de Yaakov com o anjo de Esav. E esse avak lashon hara, a poeira de lashon hara, que é espalhada por falta de cuidado. Quando você varre a casa, varre assim, não tem aquele cuidado, essa poeira que vai pro ar, ela fica nos cantos, você não varreu a sua casa com cuidado. Então algumas coisas vão para fora, que era a sua intenção positiva de limpar a casa. Mas como você foi com aquela vassoura de qualquer jeito, né, aquela poeira se levantou, aquela poeira se espalhou. Avak lashon hara. Uma forma comum de avak lashon hara ocorre quando alguém louva com sinceridade uma pessoa, mas ao fazê-lo alude a um defeito dela. É parecido com outro dia que nós tínhamos falado, mas ela fala coisas positivas, mas alude um defeitinho. Vamos ler aqui. O povo é feliz aqui, tá passando frio, mas tá com a sonzeira alta. Quem teria acreditado que ele teria ido tão longe? Olha só. Então, assim, você fala uma coisa boa, é uma coisa positiva, mas aí vem aquela coisa, nossa, mas quem acreditaria que ele teria ido tão longe? Sei lá, logo ele, fica na cabeça de quem escutou. Por que ele não iria tão longe? Nossa, quem diria? Porque ele não pode? Porque ele não tem condições? Olha só, você viu só fulano? Que bom, conseguiu tal empreendimento, teve sucesso, né? Como será que ele conseguiu? Ou quem é que poderia imaginar que fulano, logo ele, fosse se casar tão bem? Aludiu uma coisa totalmente negativa, que um defeito implícito. Bom,
Bom, quem teria acreditado que ele teria ido tão longe? Sugere claramente algo negativo sobre a pessoa. Semelhante afirmação pode causar embaraço à pessoa quando dita em sua presença e pode ser prejudicial para ela, mesmo quando não estiver presente. Portanto, ela é proibida. Ela é proibida rabinicamente. Então, não está na Torá, não é considerado um fofoqueiro, mas os rabinos rabinicamente instituíram que é proibido, então a gente obedece e é proibido. Vejam que aqui, olha só, quando diz sua presença, e pode ser prejudicial para ela. Nós já depreciamos aqui, nós já estamos aqui com o potencial de prejudicar e nós deixamos a vaca, nós deixamos uma poeira. Por isso é a terceira parte da sessão 1 do nosso treinamento. Veja que as coisas vão se somando. Não é assim, só uma poeirinha, mas eu não prejudiquei. Mas eu prejudiquei, mas não depreciei. Não, é um somatório. Lashon Hara é tão importante, é tão pecaminoso, é tão grave que ele vem somatizando todos os Lashon Harás de antes. Então nós depreciamos, nós prejudicamos e além de tudo agora nós deixamos aquela poeira, aludindo a algum defeito da pessoa que nós acabamos de, sei lá, elogiar positivamente, louvar e tudo mais. Esta foi alusões negativas do Sefer Hafetz Haim Lashon Hara, sobre o Lashon Hara. Nós vamos agora, então, para o Shmirat Lashon. Sefer, não, vamos ler vamos ler o subtítulo. Quando os inimigos tornam-se amigos. O Sefer Ma'alot Hamidot continua. O Talmud afirma que nenhum homem, nem sequer um gentil, na praça do mercado, antecedeu Rabban Yohanan ben Zakkai em fazer uma saudação de paz. Isto está em Brahot 16a. Eu poderia pegar o Talmud e ler a Brahot, ler a parte deste tratado inteiro para nós encontrarmos sobre Yohanan ben Zakkai, mas ficaria muito longo o vídeo. Então nós vamos só saber, que é lá que está explicado isso. Então o Talmud afirma que nenhum homem, nem sequer um gentil na praça do mercado, antecedeu Rabban Yohanan ben Zakkai em fazer uma saudação de paz. Brahot 17a. Eu vou adiantar aqui o que significa. Ele cumprimentava as pessoas com shalom antes de qualquer um. Antes de qualquer um. Então, resumidamente, é isto que significa. Ele sempre vinha com a paz. Ele sempre desejava a paz antes de qualquer um. Então, ninguém o antecedia. Os nossos sábios ensinaram. Inicie uma saudação de paz com cada pessoa. Isso está em Avot 4:20. No Pirkei Avot, na Ética do Sinai, na nossa playlist da Ética do Sinai, sobre o Pirkei Avot, que é a ética dos pais, nós falamos. Se você não conhece, vai lá na playlist da Ética do Sinai, o livraço onde nós vamos falar a máxima, ler a Mishnah e aí todo o comentário do Sr. Irving Bamin. E lá está Avot 4:20. Tá? O que significa com cada pessoa, apesar de saber que alguém guarda rancor contra você, inicie uma saudação de paz para ele. Você sabe que aquela pessoa não vai muito com a sua cara, ou ela guarda alguma maguinha, algum mimimi, alguma coisa que nós não devemos guardar, né? Guardar é só a língua. Guardar rancor não é uma coisa positiva, nos tira muito do pouco da sabedoria que temos. Então você sabe que aquela pessoa guarda um rancor sobre você, mesmo assim a gente deve saudá-la com paz. Isso despertará um sentimento, eu estou lendo mal porque estou enxergando muito mal. Isto despertará um sentimento de amor por você dentro dele. Sabe aquela pessoa que tem um rancor, mas às vezes sobre você nem sabe o porquê. Alguma coisa que você amagoou sem você se dar conta. Nós fazemos tantas coisas sem nos tocarmos, né?
machucamos as pessoas, nem percebemos, a pessoa saiu machucada. Tem aquela máxima que diz que quem leva um tapa nunca esquece, mas quem dá nem sabe para quem que deu, em quem que deu e tal. A pessoa guarda aquele rancor. Quando você chega e fala Shalom Aleichem para a pessoa ela acaba nutrindo um sentimento bom por você, porque ela deve ficar pensando assim, já me aconteceu isso. Deve ficar pensando assim, bom, ela me deu esse shalom, ela me deu esse oi tão amoroso. Talvez ela nem lembre do que me fez, talvez ela nem tenha consciência do que me fez ou que eu estou magoado. Então a gente para e pensa, ai, releva, né? Então você despertará, com certeza, um sentimento de amor por você dentro desta pessoa. E se ele não for humilde o suficiente para fazer as pazes com você, agora vem a parte séria, bem séria. Deus o fará humilde perante você, para que ele não lhe cause nenhum mal. Quer dizer, quando você tenta se reconciliar, ou quando você faz alguma coisa boa, ou quando você diz um shalom aleichem, quando você saúda a pessoa de uma forma generosa, bondosa, amorosa, e a pessoa não é humilde naquele momento, ela se engrandece, ela não aceita aquilo, aquela atitude tão bonita sua, Deus há de fazer com que ela acabe se humilhando para você. Esse humilhando não é humilhando, não. Ela é como nas guerras. Eu vou ler aqui para vocês entenderem, para nós tentarmos lembrar, por exemplo, de Shaul, né? Quando ele não era humilde com relação a David, por exemplo, ele infernizava a vida de David. Deus entregava Shaul nas mãos de David. Né? David é que resolvia não fazer nada contra ele, mas era Deus. Então, quando as coisas não são resolvidas pelos homens de carne e osso do mundo, da terra, Deus vem e resolve. E muitas vezes nós não enxergamos que foi Deus quem resolveu, porque nós não temos fé o suficiente, porque nós não acreditamos suficientemente de coração aberto que Ele é o Criador, mantenedor, transformador de tudo o que existe. Então Ele vem e dá o seu recado e dá um jeito. Então vamos lá. Uma alusão a isto encontra-se na Torá, mas se ele não fizer as pazes contigo, pontinhos, Hashem o entregará a ti, na tua mão. Isto está em Devarim 20, 12, 13. Para ilustrar isso, olha só, vamos falar do rei Shaul. Existe a história de David e Shaul. David procurou a paz com Shaul, enquanto Shaul é Saul, tá, gente? Longe de acalmar-se, perseguiu David com o propósito de prejudicá-lo, sempre, né? David queria a paz, quem não leu tem que ir lá, começa a ler Reis, começa a ler Shemuel. Shemuel nós vamos encontrar tudo, nós vamos encontrar quando Shaul foi ungido, quando ele perdeu totalmente a confiança que Deus tinha dele, Deus não teve mais, então precisavam de outro rei, ele negou isso, ele fez de conta que Deus estava com ele, Deus não estava mais, porque ele fez as coisas muito erradas, ele não era humilde, como parecia no começo, e tudo mais. Lá em Shemuel nós vamos entendendo a história, até chegarmos em David, o escolhido que deu certo, né? O escolhido por Hashem que deu realmente certo, porque não basta só Deus escolher, né? É como a presença divina. A Shekhinah, ela está onde ela tolera, onde ela suporta, onde ela aceita, onde é aquele que ali está, e vice-versa. Então, a presença divina, a Shekhinah, não fica em lugares de briga, de guerra, ela se retira, fica à espreita, né, só observando. Por quê? Porque como o mestre e o discípulo, o mestre precisa aceitar você como discípulo, não simplesmente um aluno. Então, Deus dá o livre-arbítrio e Deus escolheu Shaul
mas o livre-arbítrio de Shaul e o seu ego fez com que ele perdesse esta confiança, enfim, esta decisão mesmo da vontade de Deus, que não é igual à nossa, e Deus passou a não querer mais que fosse ele o rei, e sim buscar do outro. Então David vinha, queria paz, mas Shaul não. Deus entregava Shaul na mão de David, e David nada fazia, ele queria paz. Então Deus vai entregar nas nossas mãos aquele que não for humilde conosco quando nós formos dar um bom dia, quando nós formos pedir um perdão e tudo mais. Vamos ler esta parte novamente. Para ilustrar isso, existe a história de David e Shaul. David procurou a paz com Shaul, enquanto Shaul, longe de acalmar-se, perseguiu David com o propósito de prejudicá-lo. Então David disse: eu sou a paz, mas quando eu falo, eles querem guerra, sabe? Essa passagem está no Salmo 120, né? Eu sou a paz, mas quando eu falo, eles querem guerra. Em 2 episódios separados, Hashem entregou Shaul nas mãos de David, e David poderia facilmente tê-lo matado. Tá? Aqui tem realmente que ler Samuel, e é maravilhoso. Pegue lá, sente. Agora eu quero ler um livro de história verdadeira, história que edifica, história maravilhosa, e que eu saio aprendendo de história divina. E você vai lá e lê Shaul, e lê Samuel, vai lendo. Se você tem filhos, leia para os seus filhos. É bem melhor do que um livrinho do Chapeuzinho Vermelho, da Chapeuzinho Vermelho. Bom, mas nem passou pela cabeça de David causar algum dano a Shaul, pois o homem deve amar a paz e lutar por ela. Por esta segunda parte, e lutar por ela, é que muitas vezes Shalom é interpretado erradamente. Ou quando você está lutando para que haja paz entre nações, entre pessoas, algumas pessoas podem olhar e dizer: mas você está fazendo guerra, mas você está lutando. Qual é o objetivo? Que sentido tem esta luta? Esta luta tem sentido de conseguirmos, de conquistarmos a paz. Por quê? Porque quando uma nação, assim como uma pessoa, assim como aqui David e Shaul, quando uma nação pede paz, ela oferece paz à outra, e esta outra não é humilde, ela não quer a paz, nós precisamos lutar pela paz. Infelizmente, isto vai muito tempo, até que, sim, Deus, que não é uma pessoa, que não é um velhinho, que, enfim, como você compreende aí o que nos criou, aquele que transforma as coisas, aquele que mantém o mundo, ele vem ou ele manda dos céus o seu recado. Quando os seres humanos não conseguem ficar em paz, ele manda. Então as pessoas morrem daqui, morrem dali, acontecem umas coisas que parecem coincidência, não são, enfim, ou catástrofes, ou seja lá o que for, ele faz acontecer. Então a mensagem que nós tiramos do 33º dia, da terceira e última parte da sessão 1, de não fazermos Lashon Hará e fazermos Shmirat HaLashon, é que nós nunca diminuamos as pessoas, naquele sentido, eu quero falar bem, eu vi que a pessoa fez uma coisa boa, mas vai comentar maledicente, há uma inveja aí nesse momento, viu? Há uma inveja bem implícita, mas ela existe. E aí você diz: nossa, mas olha só, quem diria fulano está com fulana, tão feio, quem diria, tão legal, mas quem diria? Não façamos isso. Essa é uma das mensagens. Outra mensagem que nós podemos tirar daqui é: sempre chegue. Claro, procure não fazer nada que machuque o outro, né? Ou tente compreender. Veja que isso também não é uma questão só de discernimento, mas de nós guardarmos a nossa língua, de nós pensamento, fala e ação. Primeiro pensarmos bem no que vamos dizer para não magoar, não machucar ninguém. Então, nesse momento que nós machucamos, mas não sabemos, e nós vamos e dizemos Shalom Aleichem para as pessoas, e quando nós recebermos isso, vamos receber isso de coração aberto, vamos sentir amor por essa pessoa, ou respeito, ou o mínimo do mínimo, que é podermos conviver em paz.
com as pessoas. Então nunca pense que ser humilde é estar se humilhando de uma maneira pejorativa. É ser humilde, aceitar aquele oi, aquele boker tov, aquele tzahoraim tovim da pessoa, aquele shalom aleichem da pessoa. É aceitar isso, é devolver isso. Já se equilibra ali uma paz, já volta, quase fica um status quo antes de você se sentir magoado. Então você se coloca no lugar da pessoa, talvez ela nem saiba que te machucou. Enfim, não deixe que chegue ao extremo e Deus acabe colocando você nas mãos daquela pessoa, porque você não foi humilde. E vice-versa. Então vamos ser humildes, vamos ser normais, vamos fechar a nossa boca, não vamos fazer lashon hará, não vamos diminuir as pessoas dizendo essa coisa do quem diria. Eu não gosto nada disso. Nada disso, e eu tenho certeza que todos vocês já escutaram alguém vir e conversar, ou até vocês mesmos já falaram. Ai, mas quem diria? É tão chato, é tão ruim isso. Por que quem diria? Ele é menos do que você, ele não tem o potencial, aquela pessoa não é filha de Hashem como nós, que ela não pode alcançar aquele status, que ela não pode casar com aquela pessoa, que ela não pode ter aquelas coisas, que ela não pode ter conseguido aquele título, aquela honraria, porque quem diria ela era um Zé Ninguém? São mensagens muito para o dia a dia, muito práticas realmente. Então vamos fazer lashon hará? Não, vamos fazer shmirat lashon. Vamos guardar a nossa língua, vamos falar um shalom aleichem e devolver um aleichem shalom para as pessoas, para todas as pessoas. Tem algum pepino com aquela pessoa? Resolve depois, ou não resolve, deixa assim, talvez ela nem saiba da sua mágoa e vice-versa. Então agora nós vamos ler o Salmo 25. Foi um vídeo curto, ainda bem, porque o Salmo 25 é longo. Eu gostaria de dizer para vocês, desejar que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima vida, seja lá a hora que estiverem assistindo o vídeo. Tenham uma vida maravilhosa e comentem aqui embaixo, espero ansiosa pelo comentário, se está fazendo sentido. Está fazendo sentido? Está mudando a sua vida? Vai pensar duas vezes antes de dizer, ai, quem diria fulano? Vai olhar para o espelho, olhar para você mesmo e desejar, olha, que coisa boa. Tire o quem diria e diga, que bom, que beleza, que maravilha. Quanto mais os outros se derem bem na vida, mas nós nos damos também. Por quê? Por quê? Por quê? Aquele chavãozinho lá das mídias, porque somos um. Quero o bem do seu semelhante. Quero o bem do seu semelhante. Eu quero o bem de vocês, quero o bem para mim também, por favor. Então, Salmo 25, curta, comente, compartilhe com as pessoas que você não quer que faça lashon hará. E olha, essa é uma ótima oportunidade. Compartilhe com aquela pessoa que você já está aqui da pessoa ficar falando. Ai, quem diria a Sharon lá tá com o cabelo daquele jeito. Ai, quem diria ela conseguiu a nota 10 na prova de matemática. Quem diria? Parem com isso. Que coisa boa. Mande para essa pessoa. Mande para essa pessoa que fica o tempo todo botando dúvida se você tem ou não potencial. Todos temos. Todos temos potencial. Então nós temos potencial para errar. Nós temos potencial para errar. Nós temos potencial para fazer lashon hará. Nós temos potencial para sermos um lixo. Nós temos potencial para sermos coisa nenhuma. Então nós temos potencial para acertarmos. Nós temos potencial para sermos pessoas maravilhosas. Nós temos potencial para trazermos só perfume, coisas boas. Nós temos potencial de shmirat lashon. Nós temos. De David. A ti, ó Eterno, elevo minha alma. Em ti confiei, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado e faz com que não exultem meus inimigos sobre mim. Que não sejam humilhados os que em ti mantêm sua fé, e que desiludidos venham a ficar os descrentes.
Faz-me conhecer, ó Eterno, teus caminhos e ensina-me a trilhar tua vereda. Orienta-me a seguir tua verdade e ensina-me a mantê-la. Pois tu és o Deus da minha salvação, por quem anseio todos os dias. Lembra-te, meu Deus, da tua piedade e recorda-te de tua misericórdia, porque são eternas. Não relembres os pecados e transgressões da minha juventude, antes recorda-te de mim por causa de tua bondade. Misericordioso e justo é o Eterno, e por isto aos pecadores reensina seu caminho. Aos humildes orienta em sua justiça, e seu caminho lhes ensina. Benevolência e retidão são os passos do Eterno, para com todos que guardam sua aliança. Embora sendo grande minha iniquidade, perdoa-me por teu nome, ó Eterno. Quem é aquele que teme ao Eterno? Ele o guiará pelo caminho certo. Sua alma viverá feliz e sua descendência herdará a terra. A mensagem do Eterno é para os que o temem, e seu pacto ele os fará conhecer. Meu olhar se volta sempre ao Eterno, pois livrará meus pés da rede traiçoeira. Volve a mim e concede-me a tua graça, pois aflito e solitário estou. Angústias envolvem meu coração, livra-me desta aflição. Vê-me em agonia e sofrimento e perdoa meus pecados. Vê quão numerosos se tornaram meus inimigos e como cruel é seu ódio. Protege e salva minha alma, que em ti confiou, para que eu não fique desiludido e envergonhado. Sirvam-me de proteção a retidão e a integridade, pois em ti deposito toda a minha confiança. Ó Deus, redime Israel de todas suas atribulações. E aí? Coincidências existem, mas nada é por acaso, não é mesmo? Salmo na bucha. Um ótimo dia para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!